Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, atuando há mais de 12 anos no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software, que é um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e aumentar o seu salário em mais de 30%. E dentro desses vídeos aqui, eu trago para vocês algumas estratégias de como você também pode alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30% através de conhecer mais sobre o seu papel e também de mudar o seu posicionamento dentro da sua carreira. É mudando esse pensamento e mudando o seu posicionamento que você consegue então se destacar dentro do seu local de trabalho, dentro da equipe onde você atua, ou também conseguir aí ter mais visibilidade, mais pontos dentro de uma entrevista, por exemplo, que você está tentando para entrar para a área de testes. Interessante, né? Por isso é super importante que você tenha aí junto com você durante esses vídeos papel e caneta para que você possa anotar quais são as principais dicas que vão ajudar você a conseguir então modificar e fazer essas mudanças dentro do seu dia a dia e conseguir ver os resultados já imediatamente. Beleza? Show de bola! O que a gente vai falar no nosso episódio de hoje? A gente vai falar sobre o que faz um analista de testes, parênteses, QA. E para quem está acompanhando aqui já esses vídeos, desde o início dessa série, dessa temporada, vai conseguir entender que já existe uma diferença aí entre analista de testes e QA. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui durante esse episódio, você vai conseguir entender melhor sobre isso e também entender o que é esperado, né, segundo o mercado, dessas pessoas que estão atuando hoje em dia com esse título de analista de testes QA, ok? Show de bola! A gente vai começar aqui esse episódio falando sobre justamente a diferença segundo a literatura, ok? A literatura faz diferença entre o que um analista de testes faz e o que um QA faz. Só para vocês entenderem, quando a gente fala QA, a gente está falando sobre Quality Assurance, que seria uma atividade, na verdade, né? Ou um setor, não uma pessoa em si. A pessoa em si seria o Quality Assurance Analyst, por exemplo. Esse seria o cargo em si, que é o analista de garantia de qualidade. Esse é um ponto importante assim, para vocês entenderem também. O mercado não consegue identificar essa diferença. Por quê? Porque tem muitas pessoas que se formaram em tecnologia e que não tiveram disciplina de qualidade de software aplicada dentro do curso que foi feito. Por exemplo, na minha época, quando eu fiz a minha primeira graduação, não existia uma disciplina de qualidade de software ou testes de software. Então, tudo que eu aprendi sobre qualidade de software veio depois. Testes de software veio depois que eu deixei a universidade. Hoje em dia, vocês vivem um momento melhor do que o meu, né? Eu, Júlio, tive um momento dentro da minha formação em que a formação era muito voltada a desenvolvimento, entendeu? Não tinha uma característica voltada a testes que é mais, vamos dizer assim, forte. Hoje em dia, eu mesmo sou professor convidado em alguns cursos de pós-graduação de desenvolvimento. Por exemplo, tem um curso de desenvolvimento web de uma grande universidade do Paraná e eles me convidam para ir lá, né, para ir lá dar uma cadeira lá de testes de software. Então eu vou e ensino testes de software para os desenvolvedores que estão se formando para trabalhar com desenvolvimento web. Isso no passado não era algo comum, entende? Então hoje em dia a gente já vê uma melhoria nisso. Mas ainda assim, quando a gente chega no mercado, geralmente tem alguém que vai lá e fala assim, quem que é o QA? Quem que é o QA? E aí aponta lá para você
e na verdade você nem é um Quality Assurance Analyst, você é um analista de testes, entendeu? Mas apontam para você porque não sabem a diferença, ok? Então, Quality Assurance é o setor ou a atividade. O Quality Assurance Analyst é a pessoa que aplica, né, ou que desenvolve essa atividade de Quality Assurance. Quando a gente fala de Quality Assurance, a gente está falando, eu vou até pegar a caneta aqui, que vai ficar mais fácil para quem já assistiu antes, né, o nosso vídeo onde a gente falou sobre Quality Assurance e testes, né? Quality Assurance não fica olhando aqui para o produto, né, para a caneta, para saber se ela está funcionando corretamente ou se ela foi criada corretamente. Não, Quality Assurance olha para o processo, para saber se o processo está fazendo com que a gente consiga criar canetas de qualidade. Já o Quality Control, que seria o controle de qualidade, esse sim, olha para a caneta e vê se ela está com vermelho no tom correto, se a tampa está encaixando corretamente, se a cor é vermelha, mas a caneta realmente sai com a cor vermelha, entendeu? Então esse é o Quality Control, que é basicamente o que nós, testadores, fazemos. A gente desempenha dentro do nosso dia a dia a atividade de Quality Control. A gente fica olhando para o produto para saber se o produto atende aquelas expectativas de qualidade. A gente investiga a qualidade de um produto. Então, eu mesmo, Júlio, poderia pensar em diversos testes a serem realizados para essa caneta aqui. Por exemplo, quero ver se a tampa encaixa. Quero ver se essa parte aqui, ó, de metal, eu realmente consigo encaixá-la em algum lugar e tirar com facilidade, ela não enrosca, entendeu? Quero ver se ela escreve. Mas quero ver se eu colocar mais pressão, ela escreve também. Eu colocar menos pressão, se ela escreve também. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu já pensaria um monte de teste para essa caneta. Quando eu falo do software, né, eu então teria lá uma série de cenários a executar naquele determinado software para saber se ele funciona corretamente, né? Agora sim, lembre-se que eu, né, como sendo um testador, eu vou investigar a qualidade. Eu vou tentar identificar se existem problemas que estão relacionados àquele determinado software. E aí eu vou reportar aquilo que eu encontrar. Entende? Então eu investigo a qualidade. Mas não quer dizer também que eu, né, como sendo testador, vou encontrar todos os problemas existentes naquele software. Por quê? Porque um software é algo muito complexo, certo? Ele tem, por detrás daquela carinha bonitinha que você vê, daquela telinha de login, daquela telinha de listagem de produtos, existe, né, um monte de condicionais, laços, integrações com outros sistemas, conexões com bases de dados, com lugares onde salva as informações, com arquivos, com filas, tem muita coisa. Então, o que eu, né, testador, consigo encontrar é aquilo que, segundo os testes que eu fiz, eu consegui identificar. Então, isso é algo muito importante assim, para quem assiste hoje. Por quê? Porque tem uma crença também incorreta, que é de que a pessoa que está testando aquele software vai conseguir encontrar todos os problemas. Não é isso que acontece. Essa pessoa, se ela conseguir ter técnicas, né, estratégias e criatividade também, voltada a conseguir identificar problemas, ela vai encontrar muitos problemas, mas não quer dizer que ela vai encontrar todos os problemas. Entendeu aqui? Esse negócio é um negócio muito importante também. A gente não garante que o software está livre de problemas. Não, o que a gente faz é a gente identifica o maior número de problemas possível. E se a gente estiver fazendo a nossa atuação de uma maneira bem efetiva, o que vai acontecer também é que a gente vai conseguir encontrar aqueles problemas que são os problemas mais complexos, que mais afetam o negócio, entendeu? Então essa é vamos dizer assim, a nossa missão como analista de testes, que, volto a dizer, é uma espécie de Quality Control, que é de ir lá e analisar para saber como é que como é que o produto está se comportando, como é que se o produto está atendendo ali
algumas das expectativas que a gente ou que os nossos clientes tinham sobre ele, ok? Mas Quality Assurance mesmo, eu, Júlio, né, nesse tempo todo de carreira aí, vi pouquíssimas vezes, entendeu? Uma pessoa que era realmente Quality Assurance, que estava olhando apenas para o processo, tipo, muito difícil. Mas o que acontece é que isso eu acabei de falar aqui para vocês sobre literatura. Agora vamos falar sobre o mercado. Quando a gente fala sobre o mercado é diferente. O mercado, ele acaba por denominar a gente como... É um negócio meio triste isso, mas o mercado denomina a gente como ele quiser. Por quê? Porque ele está oferecendo vagas. Então o que acontece? Tem um montão de gente que tipo não está oferecendo vagas, mas que não conhece sobre testes e sobre qualidade de software. Então a pessoa vai lá e coloca no título da vaga um nome que ela ouviu falar, ou que ela copiou e colou de outra vaga, ou que as pessoas que estão atuando dentro da empresa acreditam ser a forma correta de falar, entendeu? Então acontece muito isso. Aí, né, a culpa não é do analista de RH, né? A culpa acaba sendo a culpa não é apenas do analista de RH, mas também de todas as pessoas que estão contribuindo para a abertura daquela vaga. Então, o analista de RH, ele não conhece sobre as especialidades a fundo. Então, ele precisa conversar com, o time de desenvolvimento. Mas o time de desenvolvimento não conhece muito bem qual que é a diferença de nomenclatura entre QA e testes. Às vezes ele conversa com o QA ou com um analista de testes que também não sabe muito sobre isso, entendeu? E aí acaba caindo para um gestor que sabe menos ainda. Então o que acontece? A gente acaba gerando variações de nomenclatura do papel que você desenvolve, ou para você que está aqui querendo migrar para a área de testes, para você que vai atuar ainda. Então, só para vocês terem uma noção ainda mais assertiva sobre isso, veja, meu time e eu fizemos uma pesquisa nas vagas que estavam abertas para a área de testes e qualidade de software. Então a gente pesquisou por analista de testes e a gente pesquisou por analista de qualidade. Beleza? Daí a gente foi lá e pegou um punhado das vagas que tinham ali para cada um deles e começou a investigar. Essa investigação foi uma investigação minuciosa, olhando um por um assim, das vagas e quais são os títulos que elas ofereciam. A gente encontrou 55 variações de nomenclatura para o papel do analista de testes. O mercado chama de analista de testes e qualidade, analista de testes QA, analista de testes e qualidade QA, analista de qualidade de testes, testes de game, testes de qualidade, analista de experimentação de testes, Quality Assurance Tester, Quality Assurance QA, Tester, Quality Assurance QA, analista qualidade de testes. 55 variações, gente. É muita coisa. Por que isso? Porque o mercado confunde muito as coisas. Entendeu? E eles acabam descrevendo como vai ser o nosso título. E como não existe um padrão, porque eles não estão buscando antes de colocar nomenclatura, né? E como não existe, e como acaba fazendo essa mistura entre título e o que eles pesquisam, né, nas vagas, acaba por fazer essa mistura, essa bagunça toda quanto à nomenclatura, ao título. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for hoje por exemplo, esse nosso episódio de hoje, eu coloquei assim: o que faz um analista de testes? Parênteses, QA. Por que isso? Porque eu sei que a maioria das pessoas que depois forem procurar por esse vídeo, né, no YouTube, vão conseguir encontrar. Por quê? Porque eles vêm para pesquisar as informações, essa informação, né, do jeito que eles ouviram no seu dia a dia. Então chamam muito eles de QA, chamam muito eles de analista de testes, eles vão pesquisar por isso para depois encontrar esse vídeo. Entende o que eu quero dizer? Então, hoje a questão de nomenclatura é um desafio que a gente tem. Por isso, quando você vai procurar vaga na internet, você tem que procurar por
por essas palavras-chave que podem estar nas vagas, entendeu? Pensando nisso, o que meu time e eu fizemos? A gente colocou assim uma nomenclatura, sabe? Que é uma nomenclatura que ajuda vocês a conseguirem aí ter um título que pelo menos vai ficar adequado para essas vagas, entendeu? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai colocar analista de testes e qualidade de software, parênteses, QA. Por quê? Porque essas são as palavras-chave que aparecem na maioria das vagas. E quando o recrutador vai buscar, vai fazer uma busca, a gente acaba por ter o próprio recrutador, a própria recrutadora, buscando informações através da forma com que eles publicam suas vagas. Então, se o seu título lá no LinkedIn tiver analista de testes e qualidade de software, parênteses, QA, vai cair na maioria das buscas. E eu posso dizer para vocês que, através dessas palavras-chave, segundo as vagas que a gente investigou, você vai cair em 75% dessas vagas com essas palavras-chave que eu acabei de mencionar. Então, coloca o título desse jeito, analista de testes de qualidade de software, parênteses QA, que você vai cair em 75% dessas buscas, beleza? Então, é algo assim que a gente descobriu para quê? Para começar a pegar aquele universo de 55 variações e começar a trazer eles para um agrupamento mais simplificado. No final, o nosso agrupamento ficou com 7 grupos, parênteses QA, e aqui, nesse momento, eu espero que vocês já saibam que existe uma diferença, mas que a gente está usando apenas a nomenclatura que o mercado tem utilizado para ficar mais fácil para vocês chegarem até esse vídeo aqui posteriormente, beleza? Primeira atividade, tá? Outra coisa também, antes da gente entrar nesse tópico, é o seguinte. Eu trago aqui para vocês 7 das atividades mais mencionadas quando a gente fala sobre o mercado, beleza? Então a gente vai falar aqui sobre 7. São só 7, Júlio, que o analista de testes faz? Não, existem muitas outras atividades que vão acontecer de maneira adjacente a essas, ok? Mas a gente está falando aqui hoje sobre 7, que é para que a gente possa aqui então pelo menos discutir um pouco sobre o que faz esse profissional, ok? Então, uma das coisas que esse profissional faz é criar estratégias de teste. O que é uma estratégia de teste? Uma estratégia de teste é uma descrição de quais são as formas com que um software será testado nas mais diferentes camadas que ele possui. Então, existem algumas camadas. A gente chama em teste de software como níveis de teste. Esses níveis de teste basicamente são formas, vamos dizer assim, momentos nos quais a gente testa um software e que são baseados em qual é o nível de isolamento que a gente tem do software. Por exemplo, a gente tem um nível chamado unidade ou componente. Esse nível, a gente coloca, vamos dizer assim, falando de uma forma não técnica, a gente separa um pedacinho do software, sabe? Então tem que o software inteiro. A gente tira um pedacinho dele, bem pequenininho, coloca ele de lado e a gente remove todo aquele envolto que existia dele, que a gente chama tecnicamente de dependências, tá? Então, estava o software aqui, ó. A gente pegou um pedacinho dele, mas ele ainda está conectado com o resto. A gente remove todo esse entorno dele. Isso daqui a gente chama de remover as dependências externas, tá? Então agora a gente tirou esse pedaço do software que estava aqui, colocou aqui, ó, e ele está só um pedacinho, só ele. E aí quando eu faço essa remoção dessas dependências externas, a gente consegue testar apenas esse pedacinho do software. A isso a gente dá o nome de testes, aos testes que a gente executa aqui, a gente dá o nome de testes de unidade. Por quê? Porque é uma unidade aqui, é um pedacinho do todo que foi removido, a gente vai testar apenas isso. Por que a gente faz isso daqui? Porque se a gente testa esse mesmo pedacinho conectado com tudo, ele acaba tendo influência do resto do sistema.
ok? Então esse daqui é um teste de unidade. Então eu tenho que, na minha estratégia, pensar assim: eu vou ter teste de unidade? Se eu tiver, quais são as ferramentas que eu vou usar? E se eu tiver ferramenta, quem que vai fazer o quê? E se eu definir quem vai fazer o quê? Como é que a gente pensa em abordar esse tipo de teste? Tem alguma boa prática que a gente tem que usar? Existe algum tipo de cuidado que a gente tem que ter? Estão entendendo? Isso é o que eu defino na minha estratégia de testes. E eu defino não só para esse nível aqui. Tem um outro nível também que é assim, ó, eu pego daqui, em vez de pegar só um pedacinho, eu pego 2 pedacinhos e testo eles de maneira independente. Então eu vou lá e removo aqui as dependências que existem desse, removo as dependências que existem desse e testo cada um deles e falo, ó, esse daqui tá bom, esse daqui tá bom. Então eu vou lá e conecto ambos, ok? Conecto eles. Ou seja, antes eu tinha removido todas as dependências, né? Agora não, agora eu voltei uma pelo menos que conecta os dois. E aí agora eu testo para saber se a conexão entre os dois funciona corretamente. Entende? Isso daqui, a isso se dá o nome de teste de integração. E aí o que eu faço? Na minha estratégia de testes eu preciso também falar como é que a gente vai fazer esses testes que são testes de integração. Então eu vou dizer quais são as ferramentas, quais são as abordagens, quais são as boas práticas, quais são os papéis e responsabilidades que existe dentro desse tipo de teste, como é que a gente realiza isso, quais são as coisas que a gente tem que se preocupar, como que a gente prepara, sabe, os testes que vão ser realizados nessa camada. Então a gente vai construindo ali então como vou dizer assim, um posicionamento de como é que os testes precisam ser realizados em cada um desses momentos, ok? Isso é algo que a gente define dentro de uma estratégia de testes. Aí assim, cada um dentro dessa estratégia, a gente também determina quem é que vai fazer isso. Então quando a gente fala em testes de software e que a gente vai falar sobre esses níveis, em cada nível a gente tem um responsável. Geralmente, o responsável pela escrita dos testes que vão ser realizados, por exemplo, em unidade, eles são geralmente os desenvolvedores. Mas a gente tem uma estratégia que é construída e que é construída de maneira colaborativa também, ou seja, eu me comunico com as pessoas que são no meu time para que eles possam contribuir também com essa estratégia de testes. Mas eu, analista de testes, sou o responsável por trazer uma estratégia de testes e demonstrar isso e como é que isso vai acontecer, ok? Então é algo que faz parte aí do nosso dia a dia. O que a gente vê geralmente no mercado é que a estratégia de testes que é desenvolvida pelo analista de testes geralmente é uma estratégia de testes que está muito mais voltada à perspectiva do usuário. Estou falando aqui do que acontece com mais frequência no dia a dia de vocês, ok? Então você está muito mais voltado aos testes que são sob a perspectiva do usuário. E hoje em dia existe aí uma vertente também muito forte a testes de API. Esses testes de API são testes que são feitos em uma camada que não é tão próxima do usuário assim. Então, você tem uma camada que é muito próxima ao usuário, por exemplo, a tela, mas você também tem lá uma camada que é muito voltada à comunicação entre um sistema e outro, e aí acaba-se por essa estratégia de teste ser muito mais fundamentada aí nessa interface de usuário e também hoje em dia nessa interface entre um sistema e outro, que é o que a gente denomina como API. Então existem aí essas características que precisam ser discutidas dentro de uma estratégia de testes. E para que você consiga discutir sobre isso ou construir isso, é necessário que você conheça sobre testes de software. Se você não conhece sobre testes de software, fica impossível de você ir lá e conseguir construir uma estratégia como essa. Né? Então é muito importante aí que para que você consiga um dia atuar como analista de testes ou conseguir hoje ser melhor como sendo um analista de testes, que você pesquise mais sobre testes de software para que você consiga descobrir essas nuances e então consiga construir executar essa atividade que está tão relacionada aí ao seu dia a dia como analista de testes, ok? Bem, uma segunda atividade que também é muito comum dentro do dia a dia de alguém que atua como um analista de testes
é o desenvolvimento de um artefato chamado caso de teste. E aí, novamente, estou falando aqui para vocês quanto ao que o mercado exige das pessoas hoje em dia, beleza? Então, quando a gente chega numa empresa, é muito comum que dentro da empresa seja necessário construir um documentinho, um artefato chamado caso de teste. Esse documentinho, caso de teste, ele define basicamente o que é que você pretende testar e como você pretende testar aquilo. Então, nesse documento, você pode descrever de diversas maneiras, tá bom, esse documento. Mas você descreve basicamente o que é que você quer testar e qual que é o passo a passo daquilo que você quer testar. Novamente, digo para vocês, cada empresa tem um template diferente. Existe até um template padrão, que é definido pela ISO 29119, dígito 3. Entretanto, as empresas elas pensam em formatos, em templates distintos, ok? Então, tem lá um lugarzinho que você vai definir isso. Esse caso de teste, basicamente, ele fala para você assim, olha, eu quero que você vá até um determinado, abra a aplicação e execute uma ação muito específica. É isso que o caso de teste faz. Então, para que eu defina quais são os testes que vão ser realizados, é muito comum no mercado que a empresa diga, construa os casos de teste representando isso. Então eu vou lá e uso técnicas de teste, que são, eu costumo comparar técnicas de teste como algoritmos, como sequências de ações. Então, a técnica de teste, ela fala assim, olha, se você tem um cenário específico, ou um documento específico, ou acesso a alguma informação específica, por exemplo, regras de negócio, você pode aplicar a técnica A, B, C, D ou E. Vamos dizer aqui, a técnica da partição de equivalência. E aí eu olho para um requisito e aí eu falo, como que eu aplico a partição de equivalência? Primeiro você encontra as entradas e saídas. Segundo, você encontra quais são as faixas de valores das entradas. Terceiro, você se força a pensar em quais são faixas de valores que não estão escritas no requisito. Quarto, você escolhe um valor, aleatoriamente em cada uma das faixas. Sexto, você cria um caso de teste para cada uma dessas variações, entendeu? Então tem um passo a passo da aplicação da técnica. Eu vou lá e aplico isso e identifico quantos testes que eu tenho que fazer. Isso é construir casos de teste com base em técnicas. Então você identifica o que precisa ser testado com base no uso de uma técnica. E aí, aplicando a técnica, você então tem acesso a um número X de testes a serem realizados, entendeu? Então isso também é algo que eu faço, eu tenho que ir lá e pensar em quais são esses testes. Tem empresas que vão falar para você pegar todos esses testes e escrever em documentos distintos, e tem empresas que vai simplesmente falar para você, você sabe o que você tem que testar? Já sei, tá aqui uma lista aqui no bloco de notas. Tá bom, então executa e fala que você executou ou não. Tem outras empresas que você vai executar, a empresa vai falar assim, depois que enquanto você estiver executando, vai tirando foto de tudo, porque eu quero depois saber como foi a sua execução. Então tem empresas e empresas, beleza? Porque, volto a dizer, é muito difícil você encontrar um padrão, porque existem muitas pessoas no mercado que não estudaram sobre testes. Elas simplesmente estão usando a interpretação delas em como testar. Tá bom? Então fica aí para você também essa dica. Terceira atividade aqui que eu cataloguei como sendo uma das que o analista de testes faz. Explorar o software. É uma atividade que ela é quase uma disciplina inteira dentro da área de teste de software, que é testes exploratórios. E tem muita gente que entende teste exploratório de uma maneira incorreta. Teste exploratório é a atividade de você usar um software, aprender com ele, ao mesmo tempo que você define o que testar, e então observa aquilo que o software, a forma com que o software está reagindo. Então é um processo contínuo de aprendizado, teste, feedback, aprendizado, teste, feedback, aprendizado, teste, feedback. Você está ali o tempo todo, sabe? Aprendendo, testando e vendo como que é que o software se comporta. E aí, tem muita gente que não sabe, mas teste exploratório pode ser feito de maneira estruturada. Então, eu posso fazer uso de heurísticas, por exemplo.
enquanto eu testo. Heurísticas são ideias de como é que você consegue resolver um problema. Então, por exemplo, eu estou aqui, existe uma heurística que foi criada por um dos meus alunos, o Rafael Bandeira, né? Depois vocês podem pesquisar sobre ele no Medium, você vai encontrar, e tem vários artigos muito bons, ele é um mega escritor. E o Rafael Bandeira criou uma heurística chamada TPAIN, T-PAIN. E essa heurística T-PAIN te ajuda a você ter ideias do que testar enquanto você está testando um aplicativo mobile. Então você está lá testando um aplicativo no seu celular, você usa a heurística do Rafa para que você consiga ter ideias do que testar, enquanto você explora o software. Geralmente a exploração é feita quando você não tem as informações sobre como o software funciona. E isso acontece muito na vida de muita gente, né? Eu não sei muito como o software funciona, mas eu vou aqui então executar um teste exploratório e vou usar algumas heurísticas, dentre elas a do Rafa, porque eu quero ter algumas ideias de como testar aquilo, né? Tem uma estratégia de testes exploratórios que ela fala para você que você vai gerar um documento ao final da execução. E isso faz com que aqueles gerentes que adoram documentação tenham em mãos pelo menos alguma coisa do que você executou durante o seu teste, entendeu? Então tem isso também. Quarto ponto, a gente gerencia defeitos. Todas as vezes que você está executando um teste que você encontrou alguma coisa que não está condizente com aquilo que era esperado, né? E você realmente sabe que aquilo, né, era esperado, mas não está se comportando daquela forma, você reporta o que a gente chama de defeito. Um defeito, basicamente, nesse contexto, é uma descrição mais detalhada de como é que você estava testando e o que é que você encontrou de errado no meio do caminho, junto com uma série de evidências que você pode colocar. Por exemplo, você pode tirar uma foto, você pode coletar informações internas do sistema e mandar tudo dentro desse relatório de defeito. Só que o defeito ele tem um ciclo de vida. Então, o desenvolvedor, depois que você abriu o defeito, o desenvolvedor pega e corrige. Depois você retesta, ou seja, você faz um novo teste. Depois você entrega, por exemplo, para uma nova versão do software. Tá entendendo? Então você tem aí um ciclo de vida. Você fica de olho nesse ciclo de vida, para você saber o que está acontecendo. Entendeu? Então a gente gerencia esses defeitos que são reportados. Tem ferramentas para isso. Outra coisa que um analista de testes faz, que é a nossa quinta atividade aqui, é automatizar testes. Então vamos dizer que você usou a técnica de teste, né, as técnicas de teste, e você identificou 10 testes a serem realizados. Você foi lá e executou esses 10 testes, ok? Você foi lá e realmente fez aqueles 10 testes. Depois disso, você percebe que existem 2 testes que são extremamente importantes de acontecerem frequentemente. Claro, todos seriam, mas você não tem muito tempo. Então você pega lá 2 que são os mais importantes. E você cria um script utilizando uma linguagem de programação qualquer e fala e cria um robozinho, uma espécie de um robozinho mesmo, para ir lá e usar o software do jeito que você usou e analisar se as respostas são boas o suficiente. E a esse robozinho que você criou, a gente em teste de software dá o nome de automação de testes, ok? O nome mais apropriado para isso seria uma checagem automatizada, mas isso é assunto para um outro momento. Se você tiver curiosidade, depois procura pela diferença entre testing e checking e você vai entender melhor, tá bom? Mas, né, você vai lá e criou aquela checagem automatizada. Essa checagem automatizada vai lá e executa aqueles 2 testes para você com base nesse procedimento automatizado e te diz se teve sucesso ou não. Por quê? Porque quando um desenvolvedor mudar um pedaço do código e que a aplicação parar de funcionar em algum ponto, aquela checagem automatizada, se estiver voltada para aquela situação específica, vai encontrar esse problema e vai dar um feedback para você e para os desenvolvedores que você está mudando alguma coisa que vai quebrar aí o software. Entendeu? Então, muito importante também. Outra coisa que a gente faz, que é o nosso número 6, a gente analisa riscos. E analisar riscos é um negócio muito importante também, que é assim, muitas pessoas que estão atuando nos times de desenvolvimento, na maioria das vezes estão numa vibe muito positiva. E estar numa vibe muito positiva pode
trazer para vocês algo que é um problema, que é assim, você não conseguir enxergar problemas que podem acontecer no futuro. Você está tão lá naquela vibe positiva, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, tipo, você acaba por ignorar algumas coisas que poderiam ser problemas lá na frente. Entendeu? Então o que você faz? Você, analista de testes, ajuda a galera a conseguir entender que, olha, pode ser que tenha alguns problemas lá na frente. Não é só, né, coisas boas que podem acontecer. Vou falar para você um exemplo. Tá vendo esse login aqui? Pode ser que um hacker tente acessá-lo e ter acesso às informações dos nossos clientes através desse produto. Não é verdade? Pô, é verdade. Isso é um risco, gente. A gente precisa mitigar isso. Como? Tentar prevenir, impedir que isso aconteça no futuro. Nossa, é verdade. Isso é uma análise de riscos. Entendeu? E aí, o que eu faço com a análise de risco? Eu pego o risco e tento mitigar, ajudo meu time a mitigar esse risco através de testes. Então eu penso em testes para evitar que esse risco se torne um problema potencial. Isso também é meu papel. Entendeu? Vamos lá então para o nosso sétimo, que é revisar artefatos. Enquanto a gente estiver atuando na área de teste de software, a gente vai ter acesso a alguns documentos. Então tem um documento de requisitos, diagramas, eu tenho código-fonte do software, eu tenho outros casos de teste que foram escritos pelos meus colegas, planos de teste que foram escritos pelos meus colegas. Eu tenho acesso a tudo isso. Então o que eu faço? Quando eu tenho acesso a um documento, eu olho na internet uma lista, um checklist de como avaliar, sabe? Como avaliar se a gente tem aquele requisito escrito da maneira correta, apropriada. Então o que eu faço? Eu tenho acesso a um diagrama de sequência. Eu vou lá na internet e procuro boas práticas de escrita de um diagrama de sequência. Aí tem lá uma listinha. Eu saio olhando para a primeira, que é a boa prática, e olho aqui para o diagrama de sequência e falo, isso daqui atende. Segunda, olha só, aqui não está atendendo, tá vendo? Há uma boa prática falando que esse diagrama de sequência tem que ser escrito de uma forma e ele está escrito de outra. Isso é uma revisão, entendeu? Você também pode fazer isso se você tiver os conhecimentos e se você tiver o tempo necessário para isso, entendeu? Bem, esses são aqui então 7 atividades que eu cataloguei, mas que, como eu disse para vocês, existem muitas outras. Essas daqui são as que são mais mencionadas assim no dia a dia dentro das vagas que estão disponíveis no mercado. Lembre-se, tem duas atuações que você pode fazer. Uma que é a atuação em empresas de consultoria e outra a atuação em empresas de produto. Eu já falei sobre isso no meu YouTube, depois você pode pesquisar a diferença. Mas basicamente a consultoria, ela presta um serviço, né, para uma outra consultoria ou para uma empresa de produto. E a empresa de produto constrói produtos que vão estar na mão dos seus clientes depois. Então a gente pode fazer um exemplo dizendo assim, existe uma consultoria muito conhecida no Brasil chamada Base 2. A Base 2 ela é muito conhecida pelos testes, né? E aí a gente tem aqui uma empresa de produto, por exemplo, a Amazon, que constrói o software que é o seu sistema lá a sua aplicação, o seu e-commerce. Pode ser que a Base 2, ou pode ser que a Amazon tenha aqui já testadores, analistas de teste aqui dentro, que fazem seus testes. Mas eles precisam de uma outra empresa para reforçar essas habilidades. Então tem a empresa de consultoria que fornece testes para complementar os testes que a Amazon faz. Entendeu aqui o exemplo? Então, se você atua em uma consultoria, você vai mudar a sua atuação como analista de teste, pode ser muito similar à da empresa de produto que vocês estão prestando serviço. Mas, provavelmente vão ter algumas políticas e formas de testar que a empresa de consultoria traz, porque é uma empresa focada nisso. Quando você está na empresa de produto, a sua atuação aqui ela é mais a longo termo, você está o tempo todo participando de um time. E isso você fica num time durante anos. Na empresa de consultoria não, você vai navegar entre diversos projetos, então tem uma atuação diferente. E uma última coisa que eu queria trazer aqui para vocês hoje é como se destacar dentro dessa área, sendo um analista de testes, né? Então, saiba falar e agir da sua profissão de maneira técnica. Não simplesmente fale sobre achismos. Fundamente suas decisões, é extremamente importante. Segundo, se comunique de maneira assertiva. Se comunicar de maneira assertiva quer dizer que você vai
tudo que você for falar, o que você for dizer, o que você for, sabe, trazer, é algo que você já analisou bem antes. Tem muitos relatos de pessoas que reportam um defeito, só que a pessoa nem tem muita certeza se é um defeito. Isso traz um monte de falta de eficiência no processo. E também tira de você algo que é muito importante que você tenha, que é as pessoas confiarem naquilo que você fala. Então, seja muito assertivo no que você fala, você vai ter muito sucesso. E o terceiro se envolva desde o início. O quanto antes você estiver envolvido nos processos de desenvolvimento, o quanto antes você vai ficar sabendo sobre riscos, sobre como pensar na sua estratégia, sobre como entender o software, sobre como, sabe, conseguir desempenhar a sua atividade de uma maneira mais efetiva e mais eficaz. Beleza? Então, o que um analista de testes faz? Ele cria estratégias, ele ou ela criam estratégias de testes. Também escrevem casos de teste. Também exploram o sistema de maneira estruturada, de maneira técnica. Também reportam e fazem a gestão de defeitos. Também automatizam testes. Eles também são pessoas que analisam riscos e fazem revisão de artefatos. Essas são algumas das principais atividades de um analista de testes QA dentro do seu dia a dia na organização. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueçam, eu estou aqui o tempo todo compartilhando com vocês conteúdo gratuito para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Não esqueça de deixar seu comentário, sua curtida e dizer o que você tem achado também desses episódios. Muito sucesso e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.